Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal, caso você ainda não seja inscrito, tá bom, gente? É isso, bora lá pro vídeo. E, gente, eu estou super cansada. Eu tô com muito sono. Pra mim, eu gostaria muito de estar dormindo, mas nós devemos, né, estudar para a prova que já é amanhã. No caso, eu tenho que estudar, né? Pessoal, já terminei ali de revisar a geografia e agora eu vou explicar pra vocês aspectos naturais da Europa e aspectos humanos. O clima polar, ele corresponde à vegetação da tundra. Eu preciso saber as características, que é pequenos arbustos, musgos, líquens. O clima frio, ele corresponde à floresta boreal. Pode se chamar também de taiga, floresta de coníferas. O clima temperado, ele é marcado por árvores de grande porte e espécies caducifólias. Fernando, o que é que é espécie caducifólia? No inverno, as folhas elas caem. Na primavera elas voltam a florescer. No outono elas caem de forma alaranjada ou amarelada. Clima mediterrâneo, por ele apresentar um clima muito seco, isso ocasiona incêndios naturais florestais. É da população economicamente ativa que paga a aposentadoria dos idosos. Então, quando não tem adultos suficientes, quando há uma maior taxa de mortalidade, adultos estão morrendo, não tem gente nascendo, e agora como é que a gente vai ter mão de obra, né? Pessoas para produzir mão de obra para a gente pagar os aposentados. O que as pessoas podem fazer, sendo que as mulheres estão tendo poucos filhos? O governo, na Finlândia, parece que o professor falou da Finlândia, o governo ele tá incentivando as mulheres a terem mais filhos. Como o Fernando vai incentivar? Através de licenças paternidade e maternidade. O que é isso, licença paternidade e maternidade? Os pais ganham um certo valor para ajudar ali no nascimento da criança. Eles ficam cuidando da criança durante um ano. A carga horária deles é reduzida. Tem outros benefícios financeiros também. Então isso é como forma de motivação e incentivo para eles terem mais filhos. E quanto mais filhos tiverem, melhor vai ser para a economia do país, né? Agora eu vou explicar para vocês o conteúdo de história. Tem ali o massacre de Canudos, que foi liderado ali pelo Antônio Conselheiro, que ele pregava os princípios católicos de uma forma que os sertanejos entendiam. Os cangaceiros, eles estavam a serviço dos coronéis, mas só que havia, de certa forma, um bandidismo social. Porque, ora, os coronéis estavam ajudando lá eles, mas, ora, eles oprimiam a população. Agora eu vou te ajudar. Aí depois não, agora eu não vou te ajudar. A revolta da vacina, que eu acho muito legal, a revolta da vacina. Porque os sanitaristas, eles iam nas casas para fazer ali a exterminação de mosquitos, de ratos, e eles aplicavam a vacina contra a varíola que estava ocorrendo naquela época. As pessoas, elas muitas das vezes não queriam tomar aquela vacina. Por quê? Porque elas não tinham informação sobre. Então, tipo assim, como é que a gente vai tomar uma vacina sendo que a gente não sabe nem se vai fazer mal pra gente? E se fizer mal? E se der algum efeito? E se a gente morrer com essa vacina? Porque eles não foi erro deles, primeiramente. Porque eles não passaram informação para a população de que, para que era a vacina, qual era a importância da vacina, porque eles iriam tomar a vacina, né? Porque do nada ela chegar na casa, eu vou te explicar uma vacina, você não sabe de que é a vacina, você não sabe o que a vacina pode causar, você não sabe a importância da vacina, você não tem conhecimento da vacina. Então vão deixar te aplicar uma vacina que você não sabe nem de onde veio. E as pessoas, naquela época, começaram a fazer boatos de que até que se você tomasse a vacina, você ia ficar com feições bovinas. É aí que as pessoas ficaram com mais medo ainda e não quiseram tomar a vacina. Só que o governo, eles forçavam a população a tomar a vacina. Elas eram obrigadas. Então assim, não quer? Mas vai tomar, você é obrigado. Então olha só, além deles não darem informação, eles ainda obrigavam a tomar a vacina, sendo que elas não tinham conhecimento da vacina. E tá tudo bem, porque não era culpa delas, era culpa deles que não avisaram. Bora estudar arte agora, pessoal. O impressionismo marca o rompimento com a forma de arte clássica. Aí tem o Claude Monet, que inicia o movimento com o intuito de romper com os padrões da arte clássica, né? A partir lá do Oscar Niemeyer, que foi em Brasília. Aí tem o Franks, alguma coisa Berg, que eu não sei pronunciar, mas ele utiliza a arte como forma de protesto com materiais retirados de queimadas. E aí o seu objetivo é denunciar as atrocidades que o ser humano comete com a natureza. Em relação a espanhol, é bem facinho saber ali interpretar o texto, né? Só ir marcando com marca-texto, anotando as informações do texto e marcar a alternativa correta. Quando o substantivo termina em vogal, é só acrescentar o S. Quando termina em consoante, é o ES. E se caso terminar em Z, coloca o C e coloca o ES, porque o C é uma consoante, né? Então é bem facilzinho assim. O de inglês é o present perfect e também o reflexive pronouns, que é o pronome reflexivo, e o presente perfeito. O reflexive pronouns é aquele que é himself, yourself, by himself, by myself,
by Herself. SESMA eu não necessariamente estudei, só olhei mesmo os conteúdos, que é uma parte de trabalho em equipe, quais são os benefícios de trabalhar em equipe, é algo muito assim pessoal e também um conhecimento bem básico mesmo. Agora eu vou revisar biologia. Temos aqui os resumos, esse daqui é uma apostilinha que a professora deu, eu vou estudar por ela e pelo meu resumo que eu também fiz. Então tudo isso daqui eu vou estudar para a prova de biologia. O meu foco principal é aqui nas organelas, para eu dar uma relembrada. Aí tem a mitocôndria, que é uma organela responsável pela respiração celular, produção de energia, né, e digestão da célula. Ela recebe oxigênio que entra na célula e começa a fazer o processo de respiração celular e produzir muito ATP. ATP é adenosina trifosfato. As células que não apresentam núcleo são as hemácias, que elas perdem durante seu amadurecimento. Algumas estruturas importantes que compõem o núcleo tem um envoltório nuclear, o nicloplasma, dois tipos de cromatinas, a heterocromatina e a eucromatina. A heterocromatina, ela apresenta uma dupla hélice de DNA e está muito condensada. Eucromatina, o DNA está menos condensado. Se caso cair, uma questão assim de cada parte que compõe a estrutura. Então, isso aqui é a carioteca. A carioteca é uma membrana que protege ali o núcleo. Aqui é o nucleolo, a cromatina. Esse daqui são os poros nucleares. Pessoal, eu já terminei de estudar para todas as 14 matérias de amanhã. Até que foi bem rápido, porque eu achei que eu só ia terminar à noite. Olha só, ainda tá de dia. Já tá de dia, olha lá o passarinho. Ainda tá de dia, são 4 e pouco ainda, nem deu 5 horas. Eu pensei que eu não ia dar conta, mas deu certo. Eu já finalizei minhas provas. Eu não recebi meu boletim, porém a gente corrige pelo gabarito, então eu já sei que notas eu tirei. Eu vou pegar aqui minha pasta. Esse aqui é o caderno de provas. Eu vou dizer já a nota total. Em inglês eu tirei 9. Na minha escola a gente faz 2 provas. Tem a P1 e a P2. O que é a P1? A P1 é a prova 1, que ela é discursiva, de escrever. Ela vale 5 pontos de inglês, no caso. E a P2, que é essa daqui que eu fiz, ela é objetiva, ou seja, de marcar X. E ela também vale 5. Se você tirar 5 na P1, que é discursiva, e 5 na P2, que é objetiva, você fica com 10. Eu fiquei com 9 porque eu acertei todas as questões da P2, então eu fiquei com 5, porém na P1 eu fiquei com 4. Então, somando 4 com 5 dá 9. Entenderam? Deu pra entender? Passei, porque a média é 7. Olha que lindo! Espanhol, eu acertei tudo. Eu tirei 10. Eu tirei 5 na primeira prova de espanhol e 5 agora. Fiquei com 10. Passei também. Português, eu tirei 4. E na primeira eu tirei 4,25. Somando dá 8,25. Então essa foi minha nota. Passei também. A arte é diferente, porque a prova de arte ela não vale 5, ela vale só 3. São só 3 questões. Na de arte eu fiquei com 8,5. Educação física. Na primeira eu tirei 2,75 e na segunda eu tirei 3. Acertei tudo, então eu fiquei com 9,75. Passei também. História, gente, na primeira eu fechei, eu tirei 5, acertei tudo. Porém, agora na P2 eu tirei 3. Somando 5 com 3 dá 8. Passei também. Agora, gente, vem uma parte delicada. Por quê? Temos aqui a prova de geografia. O que acontece? Eu fiquei de recuperação de geografia. Sim, gente. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre a prova de geografia. O que acontece? Eu fiquei de recuperação. A média é 7. E eu fiquei com 5. Então eu perdi 2 pontos, fiquei abaixo da média. Não passei em geografia. Eu vou ter que fazer recuperação. Bom, não foi por falta de estudo, porque como vocês viram, vocês estão acompanhando, vocês puderam ver pelo vídeo que eu estudei bastante pra geografia. Porém, na hora, eu não sei o que aconteceu e não consegui. E teve questões que me deixaram muito confusas. Olha só, eu vou ler pra vocês. Tem um textinho que tá falando sobre uma planta que produz celulose, que vai ser para a formação de papel. E aqui é o enunciado. A existência dessa fábrica está associada à condição vegetal da Europa Central, caracterizada pelo domínio das... Então, o que veio na minha mente? Europa Central, o centro da Europa. Tinha as seguintes opções: florestas temperadas, florestas mediterrâneas, florestas de coníferas, campos e pradarias e tundras. Eu pensei assim, floresta de coníferas não é, porque ela fica na parte setentrional da Europa, ou seja, norte. Foi a primeira que eu descartei. Eu descartei também tundra, que faz parte ali do clima polar. E eu descartei o Mediterrâneo, por conta que eu lembrei de incêndios, então pra mim as folhas seriam adaptadas ao ambiente seco, não seria pra produzir celulose. E floresta temperada, eu me lembrei das folhas amareladas, alaranjadas, não coloquei. Eu acabei marcando campos e pradarias, porque eu me lembrei que lá no clima
correspondente a campos e pradarias, que é o semiárido, tem um solo fértil. E aí por isso que eu marquei. Só que não era, gente. Era floresta de coníferas. E eu não sei por que ele colocou central aqui, o professor. Porque se caso ele não tivesse colocado central, eu poderia ter marcado essa. Só que por essa palavra central eu acabei não marcando, porque a floresta de coníferas, ela não se encontra na parte central. Eu errei de novo. Mas essa eu errei, gente, por falta de interpretação textual. Por quê? Tinha um texto aqui, ó. Esse texto eu vou ter que ler pra vocês, porque olha só como ele confunde. Nos últimos anos, a Europa tem enfrentado uma crise migratória decorrente de diversos problemas, como perseguição política, religiosa e ética. Tudo bem, beleza, ela tá enfrentando o problema. Também tem enfrentado problemas sobre questões econômicas e conflitos ocorridos principalmente com os continentes africano e asiático. Para Catherine de Wedden, a União Europeia foi fraca ao não punir países que recusaram o sistema de cotas de refugiados. A imigração é uma necessidade. Vivemos uma contradição. Precisamos de mão de obra. Os empregados a toda hora se queixam da falta de candidatos e vagas. Mas fechamos as fronteiras. Diz, as pessoas sempre se deslocaram, ninguém pode impedir. Com base no texto, é possível compreender que a migração para a Europa pode ser pensada com base, aí eu coloquei na xenofobia, estimulada por discursos de setores políticos de extrema esquerda, incentivando o fechamento das fronteiras. Porque aqui, numa hora o texto ele fala sobre que as pessoas estão fechando as fronteiras por conta dos problemas, né, com xenofobia, no caso a versão estrangeiro, mas ora ela também diz que precisa de mão de obra. E é por isso que me deixou confusa, porque é como se ela estivesse concordando e discordando ao mesmo tempo, sabe? Tem uma contradição. Mas a resposta correta era a letra B, nos impactos positivos, com o aumento da população economicamente ativa e da arrecadação de impostos em função do crescimento. Essa questão tá linda, tá perfeita pra marcar, só que eu fiquei confusa com a xenofobia. Eu fiquei confusa entre a B e a C, e acabei marcando a C e era a B. É muito triste quando isso acontece. Pra mim tava certo o que eu tinha marcado. E pra mim, esse Rio Rum, eu não tinha estudado ele e também ele não tava no livro. Só que depois da prova eu fui olhar no caderno e tem o Rio Rum. O professor explicou. Mas mesmo assim, não era um rio assim tão, digamos, destacado, assim, que eu me lembrasse, poxa, o Rio Rum. Eu só me lembrei, até que eu nem falei pra vocês no vídeo do Rio Rum. Eu falei do Sena, eu falei do Reno, eu falei do Rodano, do Danúbio, do Volga, mas eu não falei em nenhum momento do Rio Rum. Então por isso que eu achei que não era. Mas aí era. Aí beleza, gente, eu fiquei com 5 e eu vou ter que fazer a recuperação. Biologia, eu errei uma. Então eu fiquei com 4 na P2 e na P1 eu tinha tirado 4,75, então somando eu fiquei com 8,75. Passei. Gente, outro detalhe. Física eu também fiquei de recuperação. Mas, meu Deus, Fernanda, você tá ficando muito de recuperação. Você não estuda? O que você faz? Gente, eu estudei. Estudei muito. Sou uma menina dedicada, sou uma menina esforçada. Estudo bastante. Só que no momento lá da prova, eu não sei o que aconteceu comigo, que eu acabei marcando a resposta errada. Acabei tendo uma interpretação diferente. Porque o que me pega, eu já percebi isso. E eu não vou cometer esse erro novamente agora. Porque eu preciso tirar uma nota altíssima agora pra poder não ficar com vermelha e com risco de não passar de ano, né, gente? Porque, por exemplo, em geografia, pra eu passar, eu preciso tirar 9. Eu só posso errar uma agora no segundo bimestre, eu preciso tirar 9. E em física, eu preciso tirar 8. Então, olha só que notas altas. Então, eu vou ter que me esforçar muito, muito, muito mesmo em geografia pra eu ficar com 9 agora no segundo bimestre. E vocês vão acompanhar meu estudo agora do segundo bimestre. Eu vou ter que estudar muito pra eu tirar 9. E em física, eu também vou ter que estudar muito pra tirar 8. E eu vou aprender alguns macetes. Por quê? Porque eu fico muitas vezes em dúvida entre duas. E isso causa muito, muito, muito problema. Eu perco ponto, por exemplo. Aqui eu tava em dúvida entre a C e a E. Eu marquei a E e era a C. Aqui eu tava em dúvida entre a B e a D. Eu marquei a D e era a B. Então assim, não era porque eu não sabia ali, tipo, do assunto. Eu sabia, eu estudei. O problema é que tem questões que deixam você confusa, porque são muito parecidas, assim, semelhantes. Você pensa que as duas estão corretas, né? Mas uma só tá correta. E eu acabei marcando errado. Química, eu fechei a prova de química. Quem dera que fosse assim todas as provas. É muito lindo ver você acertando tudo. Química, eu acertei tudo, tirei 5. Na primeira eu tirei 4,75, então eu fiquei com 9,75. Passei em química também. Matemática, eu tirei 10. Eu até ganhei uma caixa de chocolate, porque o professor disse que quem fechasse a prova dele em matemática ia ganhar uma caixa de chocolate. Tem até aqui um chocolate que eu já comi. Educação financeira, eu vou tirar 10 também, porque eu tirei 3 na primeira e na segunda. Fiquei com 6, mais 4 pontinhos, 10. E SESMA, eu também vou ficar com 10, porque eu tirei 3, 6, com 4, 10. Só ainda não recebi a prova de redação, para saber com quanto eu fiquei no total. Mas eu acredito que eu não vou ficar de recuperação, não. Acredito que eu passo.
Então, de recuperação eu só fiquei em geografia e em física. E, gente, eu já chorei. Porque é muito estranho pra mim ficar de recuperação e muito doloroso. Porque eu nunca fiquei de recuperação na minha vida. Literalmente, essa é a minha primeira vez. E eu espero que seja a última. Porque eu não quero, gente, ficar de recuperação muito ruim. Mas, como eu falei pra vocês, não foi não foi por falta de estudo. Foi porque na hora lá aconteceu problemas. Mas é isso. A vida continua e agora é só focar pra frente, estudar o dobro, triplo, quadruplo, se for preciso, pra alcançar a nota que eu perdi. E é isso, vai dar certo, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham acompanhado um pouquinho de como foi minha semana de prova. E agora, vamos estudar mais. É isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal caso você não for inscrito. E não se esqueça também de deixar o seu comentário aqui embaixo que eu estarei respondendo todos os comentários de vocês, tá bom, gente? Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, gente.